Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos, vindes aqui ao Goethe-Institut, ao Teatro do Goethe-Institut Salvador, Bahia. Essa casa que celebra 60 anos em 2022, foi fundada em 1962 aqui em Salvador. E desde maio, eu acho, maio que começamos, maio, das war die Anfang, né? Do ciclo de debates atemporalidades. A gente passou por vários temas, desde arquitetura, urbanismo, diversidade, ensino de línguas. E hoje a gente está aqui para debater o teatro na Bahia, o teatro também aqui no Goethe-Institut, esse espaço que teve uma importância bastante grande no desenvolvimento da cena teatral baiana ao longo dessas décadas, e com pessoas muito especiais que já serão apresentadas. Eu registro aqui a presença da nossa diretora, Frederique Möschel, que já completa 1 ano agora aqui em Salvador, né? E comunico também que na próxima semana a gente encerra esse ciclo com o tema literatura. O tema é o que vem depois de Jorge Amado, literatura no Nordeste. E a gente vai receber, inclusive, o Itamar Vieira Júnior, que todo mundo deve estar super conhecendo, e várias pessoas também super especiais, no dia 30, sexta-feira, às 19 horas, também aqui no teatro. Então, divulguem para os amigos, convidem as pessoas e compareçam. Sem mais enrolação, eu vou convidar o Alder Anunciação, que será nosso mediador da noite, para introduzir o evento e convidar os nossos convidados a virem ao palco. E lembrando também que a UFBA, que apoia esse evento, ela vai emitir certificados. O projeto está registrado na Pró-Reitoria de Extensão. Então, quem quiser receber o seu certificado por e-mail depois, coloca o nome, e e-mail e CPF na ficha que tem aqui fora. E eu peço para ser com letra legível, para a gente poder depois transcrever e enviar para a UFBA. Eu já vi lá que tem um nome que não está dando para ler. Obrigado. Audrey, por favor. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Vamos posicionar aqui do lado, que são os espaços dos nossos convidados. Primeiramente, queria agradecer o convite de estar mediando essa mesa. Aliás, o título é tão interessante, né? Tal teatro, desenvolvimento dramático. Da década de 60 até hoje. No teatro, a gente pode pensar aí dramático como gênero e também como gênero afetivo, né? Nesse desenvolvimento do teatro ao longo desses anos todos, até os dias de hoje, tem um aspecto dramático aí, talvez trágico. Então, muito interessante a gente tentar fazer essa radiografia do teatro a partir desse espaço físico. É importante pensar também isso, né? É um registro do teatro baiano a partir do espaço físico do Goethe. Não é? É bem interessante. E aí tem uma encruzilhada cultural, né? Brasil, Alemanha, Bahia, Berlim, enfim. E outra coisa que justifica também essa minha satisfação de estar aqui é entender que esse espaço físico, já que ele vai ser a nossa linha de condução, né, da conversa, também fez parte da minha vida. Eu estreiei pela primeira vez no palco, nesse espaço físico, né? Ali atrás, uma peça em 1992, e aqui estou revelando a minha idade, mas eu era bem menina. Era no grupo Via Magia, eu fazia parte do grupo mais jovem do Via Magia, em 1992, e a minha primeira peça profissional adulta também foi aqui, com Carmen, Os Negros. Quando eu falo profissional, é aquela que você recebe, né? Um dinheirinho, fazer. Foi a primeira que eu fiz aqui. Então, Os Negros, de Jean Genet, 1995, abril, se não me engano. Então, foram 2 momentos que eu lembrei bastante quando eu fui convidado para mediar essa mesa. Eu estou dando essa informação logo porque eu não sou o palestrante, não tem palestrante também, mas temos convidados ilustres que eu queria começar a convidar a partir de agora. Já que eu citei a Carmen, eu queria aproveitar e chamar a Carmen. Eu vou evitar os títulos também, tá, gente? Chamar Carmen Paternoster para estar aqui com a gente.
Queria chamar o professor Raimundo Matos Leão também para compor a mesa. Celso Júnior também para essa conversa. Abraçar. Eu gosto de abraçar. E Diego Pinheiro, por favor. Diego Araújo. Depois eu explico porque eu falei Pinheiro. Bom, eu preferi que vocês escolhessem o lugar. O Leonel até falou, você fica no centro. Eu falei, não, eu vou deixar os convidados se posicionarem e eu vou ficar ali, ó. Não, eu acho perfeito, porque isso já conta um pouco da nossa história, da história desse espaço aqui. São pessoas que fazem parte da história do Goethe, de uma certa forma, todos eles que estão aqui. A curadoria arrasou no convite, na minha perspectiva de mediador, e eu acho que a escolha, né, do posicionamento, acho que diz um pouco dessa trajetória também. A gente vai falar um pouco de cada década aqui, do cruzamento do Goethe com cada uma dessas décadas, né? 60, 70, 80, 90, 2000. 60, a gente vai explicar que os anos 60 têm um lugar especial nessa história do desenvolvimento dramático, do teatro aqui nesse espaço. E essa composição, acho que ela já narra algo, né? Já narra algo bastante significativo. Temos representantes de várias gerações de teatro. E estamos como fazedores de teatro aqui, seja no âmbito do pensamento, seja no âmbito da cena, da direção, enfim, professores, mas são pessoas que fazem, de fato, teatro, então podem passear por essa história do Goethe de forma bastante validada por uma experiência pessoal ou de observação. Tá? A gente está tentando evitar, na verdade, a história de cada um, né, o dito currículo de cada um. Então, eu vou pedir, na verdade, enquanto condutor dessa história aqui, para que cada um de vocês se apresente resumidamente, que a gente vai designar mais ou menos uns 10 minutos para cada década. O tempo é bem curtinho, né? A gente vai ser bem criterioso. Mas a apresentação, né, cada um, resumidamente, se colocar, se apresentar para além do que já foi apresentado aqui e dar as boas-vindas a essa plateia que está aqui com a gente. Tá bom? Vamos começar, então, por Carmen. Uma pequena apresentação. Boa noite. Obrigada, Audrey. Olá, boa noite a todos, todas, todes. Saudar Frederic Mercer pela sua gestão. Também chamar aqui os nomes dos diretores que me são muito caros, Roland Schaffner e o Manfred Stoffler. Desejo a Frederic uma excelente, maravilhosa gestão na Bahia. Muito obrigada por esse espaço. Puxa vida. Boa noite, professor, colega professor. Bom, gente, eu vou começar por onde eu estou. Eu estou agora numa missão acadêmica, depois de um longo trajeto de encenadora, coreógrafa, eu decidi partir para estudos acadêmicos, pesquisas. Atualmente estou diretora da Escola de Dança da UFBA. Minha formação é em dança. Sou pirata no teatro, mas com muita paixão. Fiz muitas encenações. E a coisa mais cara que me liga aqui essa noite, eu vou logo falando, porque eu não posso esquecer. É uma pessoa que me é muito cara,
que no momento não pode estar aqui, mas está viva, muito ativa, mentalmente muito ativa e fisicamente com algumas dificuldades, que é meu esposo, há 44 anos, que foi diretor dessa casa, Roland Schaffner. Eu tenho certeza que ele estaria muito orgulhoso que eu conseguisse aqui falar algumas coisas de tempos memoráveis, quando esse teatro é um teatro que nos deixou fazer perguntas, nos deixou ser curiosos, nos deixou e nos permitiu avançar. A primeira coisa que eu fiz nesse teatro, eu não queria entrar agora, somente foi um aquecimentozinho, foi reflexões sobre a dança na Bahia. Uma coisa muito pretensiosa, mas que deu origem à Oficina Nacional de Dança da Universidade Federal da Bahia. Ou seja, eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento. Eu não gostaria de ficar falando da minha vida, eu gostaria de falar da minha vida nesse teatro. O tempo inteiro eu quero falar para vocês a minha vida aqui nesse teatro, as coisas que eu fiz. Não vou me deter mais além disso. Quantos minutos eu já tenho? Eu já fiz? Não, você tem o tempo do mundo. Pode concluir esse momento. Eu vou concluir esse momento. Eu conversei com a Audrey que eu tenho especial interesse em falar dos 2 momentos que eu aqui nesta casa trabalhei. Foram 2 períodos muito marcantes. O primeiro foi da ditadura. Eu estou vendo que tem aqui um público jovem que pode se interessar sobre isso, o que era esta casa nos anos da ditadura. E um outro momento foi um momento dos anos 90, onde eu iniciei com um espetáculo que deu muito certo, o Merlin. Então, minha presença aqui essa noite vai ser não só falar das minhas vivências nessa casa, mas o que eu aprendi nessa casa, o que é que essa casa... Por que esse tal teatro? Isso é o que mais me interessa nessa noite. Por enquanto é só, tá bom. Obrigado, professora. Roberto Leão, se apresente resumidamente. Boa noite a todos e todas, não é? Boa noite aos companheiros aqui da mesa. Eu sou aposentado da Universidade Federal da Bahia, não é? Fui formado pela Escola de Teatro, fui ator durante quase 20 anos, depois deixei o palco e virei professor. Esta casa tem um significado muito grande, embora eu tenha saído daqui, o teatro ainda não existia. Mas foi um espaço de liberdade no momento em que vivíamos repressão, vigilância, um pouco parecido com o que estamos vivendo hoje. Então, assim, o que eu quero falar aqui é muito mais desse período e depois do meu retorno de São Paulo, depois de ter vivido 30 anos em São Paulo, do que eu pude ver aqui neste espaço, que é um dos espaços mais significativos e importantes para a cultura baiana, para a cultura teatral de Salvador. É isso. Perfeito. Celcinho? Então, agradecer muito estar aqui, muito honrado de estar aqui junto com essas pessoas que realmente são pessoas muito caras para mim, em vários níveis e momentos diferentes da história. Eu costumo dizer que eu sou um agente duplo, porque eu tenho uma vida acadêmica, eu sou um professor universitário, pesquisador, tenho toda a minha vida dentro da universidade, mas eu também sou um ator e diretor muito profícuo, né? E as minhas aventuras no palco, no teatro, seja dirigindo ou atuando, elas alimentam a vida do pesquisador, e eu, como pesquisador, também sou muito alimentado por a vida do palco. Quer dizer, é um trânsito que vai para lá e para cá. E estar aqui, mais uma vez, nesse palco, que é um chão que eu conheço muito bem,
porque eu fui muito público. Eu tinha 17, 18 anos de idade quando eu comecei, antes até, com 15, 16 anos de idade, eu comecei a frequentar aqui, não só os espetáculos de teatro que aconteceram aqui, mas também, eu lembro muito, eu estava vindo para cá hoje, eu lembrei assim que foi aqui que eu assisti, por exemplo, o filme, hoje a gente chamaria de uma série, mas foi o filme O Berliner Alexanderplatz, de Fassbinder, que é um filme de 10 partes, e que o IGBA exibia integral. Então, você chegava aqui às 10 horas da manhã e saía às 11 horas da noite, depois de assistir não sei quantas horas de filme. E era maravilhoso, e lotado. E era uma coisa assim, isso foi uma das coisas que eu lembro, isso é uma lembrança que eu tenho, mas são experiências que foram proporcionadas pelo Instituto Goethe aqui, que ajudaram na minha formação, não só como artista, mas também como pessoa, como ser humano, como visão de mundo, como um olhar para o mundo. E a minha expectativa hoje aqui realmente é falar um pouco sobre essa minha aproximação do teatro como espectador, né? Não somente do teatro daqui do IGBA, mas também as coisas que eu assisti aqui. Eu começo a assistir a partir dos anos 80 e até recentemente, até minhas colaborações com o Goethe. Então, estou muito feliz e muito feliz de estar com essas pessoas aqui, que são pessoas incríveis. A gente vai falar mais, vou falar sobre Carmen Paternoster bastante. Diego. Olá, boa noite a todos, todas e todes. Agradecer muito ao convite, também à mediação de Aldre, aos parceiros e parceiras aqui na conversa. Meu nome é Diego Araújo, eu sou diretor, escritor, venho fazendo também algumas atividades dentro das artes visuais, né? Então, a minha expectativa também é talvez falar da minha recente, querendo ou não, aproximação com o Instituto, que é de alguns anos, talvez de uns 4 anos, mais ou menos, e num momento que foi muito importante de interação com muitos artistas, não só de Salvador, mas do mundo aqui, por causa do advento do Vila Sul, e que se tornou um polo muito interessante de troca. Então, não que eu não visitasse, não que eu não viesse para o Goethe nos anos anteriores, eu vinha muito, inclusive eu estudava muito aqui, né, na época da faculdade, usando a biblioteca, assistindo filmes na biblioteca, assistindo as peças aqui, mas uma proximidade com a atividade, digamos assim, do espaço foi uma coisa de mais ou menos uns 4 anos assim atrás, das atividades aqui de trocas e de relações com outros artistas, né? Então, é uma das coisas que dessa relação, né, com a comunidade artística de Salvador, aí falando de uma comunidade artística de maneira geral, para além do próprio teatro, aqui no Goethe, nos últimos tempos, foi uma coisa muito importante para muitos grupos artísticos daqui, né? Muitos grupos coletivos, artistas que trabalham em colaboração ou solo. Foi um momento bastante interessante, assim, profícuo, né? Aqui no espaço. Obrigado, Diego. Olha só, são 6 décadas, né, de teatro, e a gente está pegando o espaço do Goethe como mediador dessa história do teatro. Em tese, seria uma década dessa para cada mesa. Concordam comigo? É muito assunto. Então, a gente vai fazer um percurso, assim, talvez um pouco mais ligeiro, assim, e até mais informal. Gosto muito quando os professores, os pensadores aqui falam da perspectiva não somente da feitura, mas da expectação deles, né, desse espaço como ativador, né, da sua criação ali, da plateia ou do palco, passar por cada uma dessas décadas de uma forma mais conversada. E, claro, a partir desse momento, cada um pode trazer uma experiência subjetiva ou experiencial, caso tenha uma contundência para a narrativa, que provavelmente terá, né? Mas a gente fazer esse recorte pode ser muito interessante. São 6 décadas,
Mas é importante lembrar que o Goethe ele é fundado em 3 de setembro, né, de 1972. Só que o espaço teatro, ele acontece somente na década de 70, né? E aí eu queria provocar a mesa nesse sentido, porque tem 2 fatores aí muito importantes que podem ajudar a gente a pensar um pouco sobre esses 10 anos que não teve teatro aqui. Na década de 60, 64, um golpe, né? 68, AI-5. Então foi uma década realmente de transformação. A produção cultural até 64 era talvez utópica, depois dali passa a ser talvez distópica. Tem toda uma relação de sufocamento naquela década. Na década de 70 surge esse palco aqui que a gente está vendo. Minha primeira pergunta: o surgimento do teatro enquanto físico aqui, seja enquanto auditório, mas o espaço onde os atores entravam e atuavam, encenavam, na década de 70, né, ali em 74, mais precisamente, ele surge nessa década como resposta ao que aconteceu na década anterior? Na cabeça de vocês, essa vacância ali do teatro na década de 60 e o surgimento na de 70, ele vem como resposta ao que aconteceu nos anos 60 ou não? Como é que vocês elaborariam um pensamento sobre essa década de 70 como resposta aos anos 60 no Goethe aqui? Quem gostaria de começar? Essa pergunta, só para lembrar aqui, a nossa estratégia será sempre uma pergunta para cada década, para a mesa, e essa pergunta serve também para quem está na plateia elaborar uma possível resposta para isso, né? Estamos tentando pensar se a década de 70 surge como resposta a 60 em forma de teatro aqui. Então, quem estiver na plateia também, né, com uma experiência vivida ou experiência historiográfica, né, de ter analisado isso, eu vou abrir para a plateia antes de passar para a década seguinte. Mas, e aí, Carmen? É uma resposta à década de 60 ou não? Eu posso dizer o que eu vi? Posso fazer testemunho? Então, quando eu ainda estudante, venho frequentar o ICBA, eu vejo uma casa em processo. A biblioteca estava sendo totalmente refeita. A Lia Robato fez um trabalho que se chamava Interarte, um trabalho nos escombros, lindíssimo, maravilhoso. E nós começamos a ser curiosos de usar como estava. A gente queria um canto para ir. O ICBA, nos anos 60 e 70, já foi o canto para ir, porque a ditadura chegou mesmo arrochando, e a gente, olha, vai lá que você vai encontrar pessoas legais. O ICBA, que eu conheço, é um lugar que a gente vai e vai encontrar pessoas legais, pessoas com a cabeça aberta, pessoas com um pensamento contrário ao que a gente estava vivendo, da repressão, da ditadura. E aqui era o lugar que, pela primeira vez, eu já consegui, olha só, a vocação de um lugar. Eu consegui vislumbrar residência artística, sabe? No sentido assim, é lá que você vai fazer a sua residência artística. Então, tinha um coletivo, um pouco mais tarde, já no início dos 70, um coletivo de artistas plásticos, onde o professor Renato da Silveira, o Renatinho, estava à frente, e muitos outros, coletivo de músicos, o Teatro Oficina. Então, a gente sabia que ia ter muita gente aqui, porque a gente já estava fazendo residência nessa época. O Teatro Oficina, o grupo Cooperarte, como eu falei, do Renato da Silveira, depois o Baiafro, do Djalma Corrêa, que era o grupo de música, que depois eu me juntei e fiz o Intercena, o grupo Intercena. Enfim, a gente já vivia uma experiência que hoje é contemporânea. Adoro o título Atemporalidades, porque essa casa provoca isso. A gente já fazia esse avizinhamento de linguagens e de interesses,
Mas era um local que eu, na idade dos mais jovens aqui, eu vinha porque eu sabia que eu ia encontrar algumas respostas, o que eu queria, e eu poderia propor coisas. Era uma casa assim, que eu lembro. Eu vou seguir um pouco o que a Carmen falou. Primeiro, eu acho que o teatro dos anos 60 não é resposta para 70. Eu acho que é um desdobramento de uma proposta que já, mesmo sendo policiada, ela vinha acontecendo de uma forma muito vibrante, não é? Se pensarmos nos espetáculos que foram feitos aqui na Bahia, no Teatro Vila Velha, no Teatro Castro Alves, na Escola de Teatro, na década de 60, não é? Então, eu acho que o teatro da década de 70 é um desdobramento, com algumas questões novas, ou pelo menos que vão chegando do exterior para cá, ou então do eixo Rio-São Paulo, e que nós vamos absorvendo e transformando, não é? Não vamos copiando, vamos transformando. Eu acho que esse teatro aqui, ele é resultado de um trabalho que o ICBA, como chamávamos, não o Instituto Goethe, o ICBA, vinha realizando, abria espaço desculpa, para que nós pudéssemos vivenciar manifestações artísticas, manifestações culturais e, sobretudo, vivenciar aqui dentro um espaço de segurança. O ICBA, para todos nós daquele período, era um espaço de segurança. Aqui nós nos sentíamos confortáveis para conversar sobre assuntos que, em determinados lugares, era muito perigoso. Embora soubéssemos que havia, no meio daquelas pessoas que aqui frequentavam, alguns ratos, dedo duros, aqui era um espaço que a gente sentia que podíamos, não é, conversar. Eu comecei a frequentar aqui a partir de 68, quando eu me tornei aluno da Escola de Teatro. Vivenciei aqui até comecinho dos anos de 74, quando eu fui embora, né? Mas vi algumas coisas acontecendo aqui muito envolvidas nos processos, não é? Como as intervenções que Lia Robato fazia aqui, que eram quase happenings, né? Misturando dança, teatro, artes visuais, música, não é? Esse espaço abriu exposições para muitos artistas, para artistas iniciantes, para artistas conhecidos. Então, este espaço aqui, ele é decorrente do que foi esse ICBA dos anos 60. Né? E aqui também, um dado importante que não pode ser esquecido, é que o ICBA abrigou o núcleo Opinião, né? O núcleo 2 do Opinião do Rio de Janeiro, que foi importantíssimo, e foi perseguido e terminou fechando o seu teatro no Rio de Janeiro, e o João das Neves, que é um dos fundadores do Opinião, veio para aqui e o ICBA abrigou o João. Não é? O João fez espetáculo. Eu não cheguei a ver, porque eu já não estava mais aqui, mas ele foi abrigado e se abriu esse espaço para que ele pudesse trazer o núcleo Opinião 2 e aqui ficar um tempo na Bahia produzindo. Né? Assim como Hackler, né, alemão, que vem para a Bahia e se entrosa
neste universo baiano, e que também produziu algumas coisas, não é? Tendo o ICBA como não um produtor, né, mas como uma instituição que dava espaço para que se pudesse se desenvolver espetáculos, como alguns que ele fez, ligados ao ICBA, e depois, mais tarde, com a Companhia de Teatro da UFBA, alguns textos, né, conforme o depoimento que Arildo Deda me deu, que muitos textos foram sugeridos ou foram encenados na Companhia de Teatro da Universidade, tendo um apoio do ICBA. Então, isso é muito importante e não podemos esquecer, né? Essa história precisa ser contada para as gerações, né, futuras, para vocês que aqui estão, não é? E é isso que eu guardo com muita intensidade, né? Eu vinha para cá toda noite, não é? Me deslocava da Cidade Baixa, onde eu residia, para passar um tempo aqui, né? Um tempo de alegria, num momento em que era uma tristeza, né, na universidade, né, que era... eu já era aluno do curso de História e era aluno do curso de Teatro, e era aqui que eu podia ouvir coisas e falar coisas que eu não podia fazer lá fora. Posso fazer uma interferência? Assim, eu nasci em 68, então eu não vivi, e eu não sou de Salvador, eu só me mudo para Salvador em 80, com 11 anos de idade. Eu começo a frequentar o ICBA a partir de 85, 86, que é quando eu começo a ir para a escola de teatro, Teatro Vila Velha, eu com 17 anos, talvez, faça as contas, eu não sei fazer essa conta. Mas eu acho que tem uma coisa importante para falar sobre esse período, que é o seguinte: por que o ICBA se transformou numa dessas ilhas de segurança? Eu acho que tem gente muito jovem aqui que não entende direito como foi a ditadura militar. Na escola de teatro, no Teatro Vila Velha, que são teatros importantes, que também foram locais de produção artística e cultural muito intensa nesse período, a polícia podia chegar a qualquer momento, encher todo mundo de porrada e prender. Na real, não é uma coisa. E essa ameaça ela era constante. O ICBA, por ele, aí me corrija alguém, mas pelo ICBA ser não é embaixada, um consulado, como consulado da Alemanha, a polícia não podia entrar aqui. Então, as pessoas vinham para cá, era uma questão de segurança física. E eu acho que isso é importante para vocês, porque eu vejo muitos meus alunos, eu tenho muitos alunos, outro dia também, professor, eu nasci em 2004, eu quase desmaiei aqui, porque a gente não viu nem queda da torre de Nova York, gente, já nasceu depois disso. Mas o que eu estou falando é que, assim, as pessoas não sabem o que era ditadura militar durante o período dos anos 70, depois de 68. Eu sei disso porque eu conversei com Arildo, eu conversei com pessoas que viveram essa época. Era uma questão de segurança física. Se você estivesse fazendo uma peça que ia contra os valores do governo, alguém delatava, a polícia chegava lá e dava porrada. Simples assim. E aí, é essa segurança que eu acho que está se falando aqui, né? E o ICBA era esse momento, esse lugar. E eu lembro... aí eu vou fazer uma ponte, desculpa, vou fazer uma ponte para 2000, para rapidamente já encerrar. Vai embaralhar tudo mesmo. Vou embaralhar mesmo, que é o seguinte: a gente viveu isso muito recentemente, em 2017, durante um FIAC, quando o espetáculo Jesus, Rainha do Céu, foi proibido por um juiz ali na Barroquinha, que o juiz proibiu que fosse apresentado na Barroquinha. E isso tinha qual é o nome do papel? A decisão lá do juiz era: não pode fazer nesse teatro. E Manfred, que era o diretor da época, disse: vamos para o ICBA agora, porque lá no ICBA pode. E aí o público veio... Desculpa. Foi um momento muito bonito mesmo, né? O público veio para cá... em procissão, junto com a artista, e o ICBA se transformou, mais uma vez, isso em 2017. Você estava presente? Eu estava. Também estava. Foi uma procissão, foi bonito, foi um momento religioso, assim. Mas o que eu quero dizer é que, assim, mais uma vez, o ICBA
reafirma o seu local de segurança. Porque Manfred, mesmo, ele peitou isso. Eu quero ver o juiz entrar aqui e proibir a peça de acontecer, entende? Então, eu acho que, assim, a gente fala disso como uma história, mas a gente vive a história vive se repetindo, enfim. Eu só queria falar isso. A gente vai chegar na década do início do século XXI. Fala mais nada. Então, eu não vivi a década Mas, de assim, 70. mas voltando ainda à década de 70, esse link e essa ponte que você fez é perfeita. Porque, inclusive, eu estava nesse... Estamos falando de 2000, né? Quando o juiz fez a decisão, a gente caminhou para cá e eu assisti, inclusive, daquele cantinho. A lembrança que a gente tem, ou que eu tive, era de que isso já aconteceu na história. Eu não sou dos anos 70, mas eu me senti, né, historicamente, nesse lugar. Mas, voltando para lá, o professor Raimundo coloca essa coisa do grupo Opinião, Núcleo 2, que é muito... não sei, alguém é estudante de teatro aqui? Isso é muito forte, saber que o grupo Opinião, que é um grupo importantíssimo, né, que, não daqui, mas do Rio, tem um Núcleo 2 aqui. Isso para mim, é uma informação muito forte. E tem aqui um dado que o próprio Goethe me deu, que é o prospecto da primeira peça que aconteceu nesse espaço físico, que bate com o que o professor fala, né? Que é uma peça que aconteceu, a primeira peça adulta que acontece aqui é em 74, no dia 20 de junho, nesse espaço, que ficou em temporada até 14 de julho, que é um texto do Brecht. Na tradução aqui do Conrado, que foi Aldomar Conrado, que foi meu professor da Unirio, na tradução do Conrado, esse texto do Brecht está traduzido homem é homem, que a gente conhece como uma tradução de um homem é um homem, né? Na tradução dele, homem é homem, de Bertolt Brecht, né? Está aqui nesse, se a gente tivesse, a gente poderia projetar, mas é um prospecto antigo do Goethe, que tem traduzido pelo Aldomar Conrado e Carlos Queiroz Teles. A direção era de João das Neves, que era do Opinião, né? E assim, então, o Núcleo 2 é algo interessantíssimo para se estudar, esse Núcleo 2 aqui. Alguém devia fazer um mestrado, talvez o dia. Direção de João das Neves aqui, assistência e direção de Deolindo Kekuchi. E tem um elenco aqui, gente. Não, antes do elenco tem um figurino. Hélio Aschebauer, tá? E tem um elenco que eu vou fazer questão de falar aqui, porque é a primeira peça adulta, é importante que a gente saiba. Maria Adélia, Simone Hoffmann, Arildo Deda, João Gama, Jorge Gaspari, Silvio Varjão, Guedes, Antônio Alcântara. Olha só. Assim, alguém conhece o Eduardo Tudela aqui, iluminador? Então, ele foi ator, já vamos desvendando. Temos fotos de Eduardo Tudela de sunga num espetáculo coreográfico. Mas foi essa a primeira peça aqui, talvez? Não, né? Ele fez ele era aluno da escola, eu também. Não, eu já tinha saído, mas fui chamado para ser assistente do Posse na casa de Bernarda Alba, e ele me convidou para fazer o Tito, que ele montou em seguida, e o Tudela fazia. E o nosso figurino era uma tanga. Uma tanga. Tem foto de tanga. Certo. Eu já postei. Era aqui no Goethe? Era aqui no Goethe? Não, não era no Goethe. Não era no Goethe. Era na escola de teatro. Na escola de teatro. Aí, completando o elenco, tem o Alberto Martins, Gildásio Leite, se não me engano é de Vitória da Conquista, estreando aqui esse palco, e José Calazans. Núcleo 2, Grupo Opinião, o valor era 20 cruzeiros, estudante, já tinha meia, estudante pagava 10 cruzeiros, e o nome era Auditório do Instituto Goethe. Esse teatro chamava Auditório. Foi a primeira peça adulta. Eu queria ouvir o Diego ainda na década de 70, que a gente só tem mais 3 minutinhos para a década de 70. Tá? Depois a gente pode voltar para a Carmen, falar mais da década de 70, temos 3 minutinhos. Na sua perspectiva, né, porque você é um cara que atua mais afetivamente teatro nos anos 2000, né? O Celso já trouxe até uma perspectiva, inclusive, ditatorial nos anos 2000, mas na sua perspectiva de fazedor de teatro nos anos 2000, quando você olha os anos 70, dentro dessa estrutura de um espaço que não acontecia o que aconteceu no Roda Viva, lá em São Paulo, que entraram e bateram nas atrizes, né? Ou seja, o teatro do Goethe como um espaço blindado de atuação. Quando você retoma essa história, como é que isso chega a você, como fazedor de teatro hoje?
um espaço que, de uma certa forma, era blindado naquele período da ditadura. Como chega para mim hoje é esse tipo de experiência, ou seja, imaginando esse tipo de experiência. Bem, é um pouco difícil dizer, porque em parte podemos dizer que eu posso dizer o que é, digamos assim, se sentir de certa forma enclausurado, entendeu? Enclausurado no sentido de, ou seja, a partir de uma ideia de um espaço seguro, mas que, sei lá, no momento que você passa da porta, muita coisa pode acontecer, né? Eu imagino que nesse período muitas pessoas, sei lá, poderiam dormir aqui, talvez, ou passar um tempo num momento de uma tensão militar, né? Fora aqui do consulado do Goethe, né? Então, eu poderia dizer que esse tipo de relação, ou seja, com a instituição ditadura, digamos assim, é algo difícil de dizer como eu sinto isso no corpo. Você aponta uma coisa que assim, talvez alguém dormisse aqui. Talvez alguém dormisse aqui. Eu dormiria. Carmen, você ensaiou aqui nesse período. Alguém dormiu aqui? Não dormiu, não? Eu dormiria e não iam tirar, não, entendeu? Tipo, eu ia ficar aqui, eu ia falar para essa perspectiva que ele traz é interessante de dizer como é que era o ensaio, ensaiar num lugar blindado, porque isso é importantíssimo para a gente, né? Um período de ditadura estabelecida, né? Como eram os ensaios, assim? Existia gente que fazia morada aqui? Não, fazia morada não, mas assim, o que eu queria ainda, nesses poucos minutinhos que eu tenho, é dizer uma outra coisa, que esse espaço garantia uma coisa que eu acho muito bonita como artista, que é a fricção cultural. Então, a gente não sentia muita dificuldade na interculturalidade, entendeu? Não tinha essa distância. Agora eu estou entrando aqui num espaço diplomático, frio, ou que não, sabe? Não tinha esse... Era um barato mesmo, era bom demais. A gente se sentia em casa e havia fricção cultural. Os grupos que vinham... Desculpa, eu estou dando informação, mas é o que eu preciso dar para vocês. Os grupos que vinham de fora friccionavam muito com os grupos da universidade, os grupos de música, os grupos de teatro. Era uma fricção cultural e a universidade era muito, muito parceira do ICBA. Eu creio que ninguém dormia aqui porque tinha muita infiltração. Tinha. No jardim, a gente conseguia perceber os caras que eram da Polícia Federal fazendo pose de artista. E era muito engraçado, a gente notava logo, a gente notava longe, ó, está cheio de polícia ali, olha, tem polícia ali. A gente conseguia identificar. Mas tinha uma questão do tipo, eu me sinto mais seguro ensaiando no ICBA ou no Instituto Goethe do que ensaiando no Vila Velha? Existia essa vulnerabilidade lá que aqui não sentia isso? Isso não. O que a gente sentia era isso, que aqui poderia ter essa, digamos, essa confusão que era um território neutro. Não era nada, gente. A polícia achava também que era, por ignorância. Mas nunca foi território neutro. Eles podiam prender, sim. Não era território neutro. Foi invenção que deu certo, entendeu? Não, lá é igual a Suíça. Não vai, está tudo bem. Mas era assim. Mas eu queria frisar muito isso, essa coisa boa, que a universidade também teve uma época muito de ter professores nos seus elencos de orquestra, não sei o quê, professores de fora. E a gente tinha, nos anos 70, uma aproximação diferente, que eu diria fricção mesmo cultural. As pessoas que vinham tinham interesse na cultura baiana e os artistas da cultura baiana também queriam saber dessas outras coisas que estavam fazendo, etc. e tal. Apesar de, nos anos 70, a gente tinha um horror ao americanismo.
Eu me lembro, como jovem, tinha horror ao americanismo, tinha horror. Mas, assim, com a gringalhada europeia, a gente curtia. Era uma fricção boa. Tem uma coisa assim, que o Martim Gonçalves, quando ele montou a Ópera dos Três Vinténs, ele, né, no teatro, da escola de teatro, aqui atrás, pesquisas apontam que ele tinha um público, vamos digamos assim, classe AB, que acompanhavam as peças do Martim Gonçalves. Mas quando ele monta a Ópera dos Três Vinténs, existe uma certa refratação em relação ao espetáculo do Brecht. Aqui a gente percebeu que a primeira peça foi a do Brecht, né? Homem é homem, que na verdade seria o homem é um homem. Esse público da época, eu pergunto, que frequentava essa plateia, quem era esse público que vinha aqui assistir? Quem fazia, a gente sabe. União, né, Grupo União, Núcleo 2. E o público, quem era que assistia? Antes que Carmen fale sobre isso, porque eu não posso afirmar de fato quem era esse público, porque eu já não vi o teatro aqui. Não é? Eu não tinha o teatro no tempo que eu frequentava. Você sai de Salvador em 74, 74, que é justamente quando abre esse palco. Eu saio daqui em fevereiro de 74, 2 dias antes do Carnaval. Nunca mais pulei Carnaval. Mas a coisa do Martim Gonçalves, já que você trouxe isso aí, o público da Escola de Teatro, de 59 a 61, quando Martim ficou aqui, era um público variado, né? Mas tinha um público voltado para uma classe burguesa, não é? Para o reitor, o Edgar Santos, que foi o fundador da escola, né? Mas quando Martim... E aí tinha uma crítica muito grande por parte dos estudantes, de segmentos de estudantes da UFBA, né, ligados à esquerda, né, contra a escola de teatro e contra o trabalho do Martim Gonçalves. Quando Martim Gonçalves resolve montar a Ópera dos Três Tostões, que aqui ficou chamada de Ópera dos Três Tostões, porque vinténs, mas na Bahia não podia usar vinténs naquela época, porque vinténs estava relacionado à perda da virgindade das mulheres. Então, se trocou para Ópera dos Três Tostões. Quando ele resolve montar esse texto do Brecht, ele vai ser crucificado pela direita, através da imprensa. Eu li isso, eu tenho artigos, nos meus livros, né, sobre esse período, trazem isso, e o segmento da esquerda também vai bombardear Martim nesse período, né? Então, há uma coisa que, para a gente entender, a gente precisa ter uma lucidez que, às vezes, a gente não consegue, né? Então, era uma plateia burguesa e condenada por uma esquerda que, quando o Martim resolve fazer a ópera, não é? Todo mundo se coloca contra ele, não é? Agora, eu não sei dizer que público estava aqui logo que abriu o teatro, mas eu acredito que era o público que estava aqui em 62, 63, 64, 65, até 74, que frequentava, os estudantes frequentavam aqui. Era o espaço para os universitários, né? Era o espaço para alunos do curso médio, né? Do curso fundamental hoje. Fundamental não, do curso médio, clássico, científico naquela época. Nós víamos para cá, e esse público deve ter frequentado esse teatro logo no começo da sua existência, né? E aí, ao longo do tempo, esse público vai se transformando ou não, isso quem pode dizer são vocês que viram. Carmen, quem era o público que estava aqui na década de 70 na plateia? Eu tenho fotos, geração hippie, todo mundo cabeludo. Geração hippie, lógico. Lógico. Quer dizer, eu também era hippie. Eu me sentia hippie. Eu comia arroz integral, 40 mastigadas, vestia uma saia de chitão, cabelão sempre. Assim,
E assim, e aqui Caetano passava, a gente sabia que a turma passava aqui. Era assim um teatro, mas também no Vila, viu, gente? O Vila Velha muito presente no circuito. Não podemos esquecer, professor, a presença do Teatro de Cordel de João Augusto, que tinha um público incrível no Vila Velha, um público sólido mesmo. É interessante esse desenho, né, do público burguês, né, talvez na sua predominância, sim, lá do Martim, que fica refratário depois dos tostões, e o público hippie daqui, que talvez viesse da Praia do Porto, né, gente? Subia ali a ladeira, vinha até aqui e assistia. Né? Mas, chega os anos 80, né, a gente tem uma eleição indireta ali de presidente, o primeiro presidente não militar, né, eleito, mas morto antes de assumir, que é o Tancredo, tem um início de uma abertura política. Né? Passa os anos 70, estou aqui já mudando a década. Né? Celcinho escapou aí no início de que a primeira vez que ele entra aqui no Goethe, né, foi na década de 80, claro, numa circunstância cinematográfica, mas teatral também, né? Então é isso, eu queria, a partir de você, década de 80, começando talvez de uma perspectiva mais distanciada, depois aproximando a sua experiência, como é que o teatro daqui na década de 80, o teatro efetivo aqui desse palco, acontece no Goethe? Uma coisa que eu lembro muito, primeiro assim, essas cadeiras super confortáveis, acolchoadas, isso é novidade, viu? Era tudo duro, porque eu lembrei agora do Berliner Alexanderplatz, e eu trouxe uma almofada de casa. A gente trazia, eu tive que trazer uma almofada porque eu sabia que era um negócio que ia durar 12 horas, e não tinha essas coisas, era o... Tinha depois, inventaram esse negócio de colchonete, mas antes não tinha, não. E depois eu lembro... Então, eu tenho algumas memórias interessantes. Assim, e mais ou menos nessa época, 85, eu com 17 anos de idade, que eu lembro de aqui tinha muita programação. Era todo dia. Você podia vir para cá, você sabia que ia ter alguma coisa em cartaz. Ou cinema, ou teatro, ou dança, ou música. Você sabia que esse palco ia ser ocupado de segunda a segunda. Nos anos 80, né? Nos anos 80. E eu lembro de uma vez, e aí eu não lembro por que eu fui cair de paraquedas aqui, eu com 17 anos de idade, eu nem pensava em fazer teatro ainda, mas era um público assíduo, e eu vi depois eu fiquei sabendo que era uma mostra de cenas baseadas em cenas de Brecht, com canções de Brecht e Kurt Weill, que tinha sido resultado de uma oficina de atores dirigida por Fernando Guerreiro. Eu não conhecia essas pessoas direito e eu vim assistir. E foi a primeira vez que eu vi Margareth Menezes. Margareth Menezes, nesse palco, cantando Surabaya Johnny, com aquela voz dela já de contralto. Margareth, se eu tinha 17, Margareth tinha 19, sei lá, ela é um pouquinho mais velha do que eu. E eu lembro de ficar completamente impactado na plateia, dizendo isso, o que é essa mulher cantando? Porque a gente nunca tinha ouvido ninguém cantando daquele jeito. Uma canção de Brecht, ela cantava em português, né, uma versão acho que era de Cacá Rossetti, mas era uma coisa bem interessante disso. E aí eu lembro de algumas coisas dos anos 80 que ajudaram na minha formação, e aí eu penso, na minha formação como cidadão, como artista também de visão de mundo, que são coisas que eu digo, e hoje eu repito para os meus alunos, de explodir minha cabeça de vez em quando, que é de ampliar os horizontes do que é possível ser feito num palco, tanto no teatro, quanto na dança, quanto na música, quanto no cinema, né? E eu lembro de que eu vi coisas que me deixaram... Eu saí daqui chocado. Eu lembro de uma performance que eu vi uma vez, eu não lembro o nome dos artistas, era um casal alemão, um rapaz e uma moça, ele tocava uma guitarra e ela lia uns poemas, fazia umas coisas, e tinha um determinado momento, e aí isso era explicado depois, ela estava menstruada, eles só apresentavam no período em que ela estava menstruada, e ela recolhia o sangue da própria menstruação e fazia desenhos nas coxas. E eu falei, oi? Como é isso? Isso pode? Quer dizer, eu saí daqui completamente chocado. Isso é arte dos anos 80, já é uma coisa pós-contracultura, quer dizer, já entra por um outro caminho. E eu lembro essa coisa, cinema experimental e
coisas interessantíssimas, assim, que ajudaram aquele garoto em formação, com 17 anos de idade. Você falou aí da eleição de Tancredo, eu lembro muito nitidamente do momento em que ele morreu, assim, que foi uma espécie de era uma esperança. Tancredo Neves era uma esperança para a gente, política, em 84, né? 84 eu tinha 16 anos. E no dia que esse homem morre, é como se a gente tivesse tomado um balde de água fria na cabeça, assim. Ué, era agora e não é mais? E aí vem aquele Sarney, né? Vem Sarney. Enfim, mas aí a história muda, etc. Enfim, mas eu sou, assim, culturalmente falando, eu sou muito formado nos anos 80, né? Porque eu sou um adolescente dos anos 80. Então, o teatro dos anos 80 ele tem um colorido a mais, assim, abertura política. Então, isso interfere na cena. Ele tem uma comédia que é uma comédia que é diferente, né, no sentido mais subversiva, que abraça uma ironia brasileira, uma sensação de possível liberdade, né? Quando você traz Margareth Menezes cantando Brecht, para mim, talvez a gente pode eleger como um momento dos anos 80 aqui no Goethe, né? Assim, acho que, não sei se o Frederico conhece, a Margareth Menezes seria um ícone da música baiana, do movimento chamado Axé Music, que alguns dizem que é a rainha da Axé Music, né, de fato, muito pop, e ela cantou numa música de Brecht nesse palco, talvez represente um pouco o que é o teatro dos anos 80, não só em termos espaço Goethe, mas nacional. Existe um deboche, existe né, uma liberdade. Eu pergunto se você lembra, Roberto, Leão, você estava aqui na década de 80, frequentando o Goethe? Não. Você ainda estava lá Não, fora? o que eu sabia era através das pessoas que eu encontrava em São Paulo e que traziam as notícias da vida cultural baiana, da vida teatral baiana, ou então quando eu vinha de férias, mas assim, passava uma semana, duas e retornava. Mas o que eu sinto é que o teatro que foi feito aqui no Itiba, nos anos 80, como o teatro que foi feito no Vila Velha, na escola, guardadas devidas diferenças, não é? São frutos de um processo que vem aí de muitos anos, não é? Onde as coisas vão se acumulando e vão sendo negadas, mas não vão sendo destruídas, não é? Porque essa é uma opinião muito particular, eu acho que a gente não inventa nada, não é? A gente vai se apropriando de coisas, selecionando coisas que já foram feitas e transformando, né? Transformando e gerando outras coisas, fruto dessa transformação. Então, o que eu acho que o teatro, um teatro que começa com Brecht, né, deve ter avançado num determinado momento, isso eu estou chutando, porque não vi, mas aqui deve ter acontecido alguma coisa grotowskiana, porque a década de 70, como um todo, quase, né, ela foi permeada por essa pela introdução dessa nova poética. Vamos dizer, uma poética que não conhecíamos, não é? E que vai sendo infiltrada. O texto já não tem tanta importância assim, não é? Embora exista o texto na cena, mas ele não é a centralidade mais da cena, né? Então, o corpo toma o lugar principal, não é? O ritual se torna algo sensível nas produções, não é? Isso não quer dizer que tudo era assim. Como tudo na década de 60 não foi popular, como foi o teatro de arena em São Paulo, o Opinião no Rio, o Teatro dos Novos na Bahia, né? Nem foi um teatro apenas, vamos dizer, stanislavskiano, como foi na escola de teatro, não é? As coisas vão acontecendo simultaneamente,
né, como hoje, né, o que eu vi aqui a partir de 99, não vi muita coisa, mas as coisas que eu vi aqui eram diversas. Não é? A gente vai chegar lá na década de 90. Elas não vinham numa cartilha, não é? Elas não vinham fechadas numa cartilha. São propostas inovadoras a cada momento, outras não. Não é? Parece que a imagem de Margarete cantando Brecht, acho que representa muito os anos 80 no Goethe, mas pode... É porque você fala da abertura política, e eu acho que é importante também fazer essa coisa. Até 1988, eu comecei a fazer teatro em 87. Eu fiz a minha primeira peça, que foi a Bafa-Banca, com a Companhia Baiana de Patifaria. A gente ainda fez apresentação para censura prévia. Existia o departamento de censura prévia na Polícia Federal. Então, uma semana antes da estreia, vinha uma policial fazendo notas junto com o texto da peça para saber se tudo que estava no texto assim, eu falo sobre isso porque existe essa coisa da censura em 87, e aí vou falar uma coisa. Existe uma cena do espetáculo Abafa-Banca, da Companhia Baiana de Patifaria, que ninguém nunca assistiu, porque foi censurada. Que era uma cena, para quem não sabe o que é Abafa-Banca, a primeira peça da Companhia Baiana de Patifaria eram pequenos esquetes, né, de humor, pequenas cenas de humor, mais ou menos de 10 minutos, cada uma, tal. E na época a gente se juntou e a gente pediu para cada cena fosse dirigida por um diretor diferente. Então, Hebe Alves dirigiu uma cena, Fernando Guerreiro dirigiu uma cena, Luiz Marfuz dirigiu uma cena, Paulo Cunha dirigiu uma cena. A cena que Paulo Cunha dirigiu simplesmente era uma história muito maluca, um texto muito maluco, baseado em Martins Pena, que é uma moça, que é uma babá, que vai passear com o bebê da patroa na praça, e o bebê começa a encher o saco e eles começam a primeiro dar uma garrafa, uma mamadeira com leite, depois dá um cachaça para o neném parar de beber, depois dá um baseado para o neném parar de beber, parar de chorar. A censura viu isso e disse, essa cena corta, não pode. E não teve. Essa cena nunca foi estreada, isso em 87. O departamento de censura só deixa de existir em 88. Sim. Então, o que eu quero dizer é que, durante os anos 80, a gente ainda estava sob o jugo da censura. Óbvio, uma censura muito mais relaxada. As questões não eram mais questões políticas, mas sim questões morais. Então, não podia ter um certo número de palavrões, não podia ter tanta gente pelada, não podia ter tanta gente... não podia ter consumo de droga por uma criança, óbvio. Enfim, mas quem era o bebê nem era uma criança de verdade, era um adulto fazendo papel de bebê. Mas eu acho que é importante a gente falar isso, assim, parece que é uma coisa completamente livre, mas não é. Não era. Você trouxe uma coisa que é, por exemplo, lembrei do Asdrubal, anos 80, né, no Rio. Sim. Ou seja, existia uma tentativa, uma literatura de abertura, mas existia realmente uma censura. Mas existe um colorido, um tipo de comédia, por exemplo, que alguns denominam como besterol, que você participou do Abafa-Banca. O Goethe, esse espaço aqui, abraçou esse tipo de comédia em algum momento? Você lembra, enquanto espectador ou quanto fazedor, desse espaço abraçando essa linguagem que estava ali burilando, surgindo nesse momento de abertura? Acho que uma coisa interessante é que, assim, a comédia besterol, e aí eu sou do baianol, né, esse besterol baiano que a gente começou a fazer, que a gente pegou. O besterol, ele surge em São Paulo com Miguel Magno e Ricardo Almeida, migra para o Rio de Janeiro, e aí entra, obviamente, Miguel Falabella, etc. Mas tudo isso, na verdade, são filhotinhos de Dizzy Croquettes. É óbvio que tem uma parte do Dizzy Croquettes ali. Mas, estamos falando de 70, né? Que é dos anos 70. E aí, na minha impressão, agora eu posso estar falando assim, o ICBA era um lugar de altas artes. E o teatro besterol era uma coisa muito popular, era pop demais. E assim, eu acho até da coisas classe muito mesmo, conceituais e coisas muito conceituais, altas artes. E aí não abraça esse baianol tão decisivamente. Não, o ICBA é cabeça. ICBA é para teatro cabeça. Esse desenho é importante, viu, vamos para outro lugar. Eu lembro que a gente estreou a Bafa-Banca num lugar hoje que era um clube de jazz chamado Ad Libitum, no Rio Vermelho. No sótão tinha um palco e uma plateia, a gente estreou lá, foi um sucesso absoluto, a gente migrou de lá para o Baiano de Tênis, e do Baiano de Tênis para o Aquibeu. Aí o Aquibeu foi a meca, e é muito engraçado que o Aquibeu, que foi esse teatro que foi demolido,
virou a meca do teatro besterol nesse finalzinho dos anos 80, depois foi para a Sala do Coro, enfim. Mas o ICBA era considerado isso, não, é cabeça demais. O público que vem para cá é um público cabeça. Carmen, a sua lembrança, de sua memória dos anos 80 aqui, muito interessante esse desenho que o Celso traz, né, de que não abraça o baianol, né, porque tinha um lugar conceitual, mas na sua memória, assim... As companhias. As companhias. Eu acho que a relação era com os grupos. Foi um momento que os grupos começaram a se consolidar, sabe? Os grupos vinham e procuravam espaço, etc. Tal. Eu não estava aqui, eu estava na Índia, residindo na Índia e depois Belo Horizonte. E chego para cá no final dos anos 80, que eu vou trabalhar no governo Valdir Pires, lá na Fundação Cultural do Estado, dirigindo o departamento de dança, etc. Mas eu percebia que o movimento todo do Instituto estava voltado ao apoio às companhias. E isso era muito interessante. Os grupos estavam aqui aproveitando, porque o espaço era dado sem cobrar uma grande taxa, né? Isso tem que contar, né, gente? A taxa não era, sempre foi uma taxa camarada, né? Até quando pôde, as taxas foram camaradas. Então, os grupos vinham para cá. Essa é a minha lembrança, assim. E também uma coisa que consolida nessa época é este espaço com as atividades da Fundação Cultural. A Fundação Cultural do Estado da Bahia, ela começa realmente a ganhar uma força enorme. Eu não sei se vocês têm. E aí é o que eu percebo que faz a passagem para os anos 90, que são as grandes produções. Vamos passar para os anos 90, então? Só. Que é a passagem dos anos 90, então, é desenhada por essa relação institucional com a Fundação? Com a Fundação. Essa é a minha percepção. Porque havia muito dinheiro, o Antônio Carlos Magalhães tinha decidido, me corrijam, essa é a visão que eu tenho, que eu me lembro historicamente. Antônio Carlos Magalhães passou muita verba no início dos anos 90 para a Fundação Cultural. A gente poderia apresentar os projetos no balcão, a gente apresentava esses projetos e a gente ganhava. Foi quando eu fui procurar eles com o projeto Merlin, que eu levei uma caixa dizendo, aqui, Julieta Lomanta, é meu sonho, eu quero montar o Merlin no ICBA com o ICBA. E aí, eu digo a vocês, o dinheiro da Fundação Cultural foi muito superior ao que eu ganhei do ICBA por estar montando uma peça alemã. Então, naquela época, realmente tinha muito dinheiro na Fundação Cultural. Algumas pessoas aqui devem, o professor aqui deve saber, você também deve saber disso. Passamos para 90, mas 90. Celcinho quer dar uma amarradinha nos anos 80. Minha memória é fragmentada, eu lembrei de um espetáculo que eu acho que aí tem um interesse importante nisso, um espetáculo de uma dançarina baiana negra, que era um monólogo, era um espetáculo meio dança, meio teatro, e isso acho Isaura, talvez. Isaura Oliveira. Minha prima. E tinha um texto que era muito interessante, que o espetáculo era ela vestida de bailarina clássica, de tutu, com aquela roupinha, com sapatilha, o cabelo amarradinho num coque, e aos poucos ela ia desmontando isso, dizendo que eu sou uma bailarina, mas a minha bunda é grande, meu peito é grande, eu não caibo nesse negócio. E ela fazia todo um recorte do balé clássico, e ela é uma senhora da dançarina clássica, e aos poucos ia se transformando numa coisa de uma dança mais brasileira, baiana, nesse corpo negro. Ele está falando de uma pessoa 89, que estava dialogando com os anos 2000, a decolonialidade, né? Exatamente. Não, mas ela está fazendo isso, e era um texto de Aninha Franco, e eu vi aqui nesse palco. E era muito interessante dela se colocar isso, e foi provavelmente, obviamente, eu culturalmente sou lido como branco. Eu sou branco, não sou assemineto, eu sou branco. E eu nunca tinha pensado na arte nessa perspectiva. Eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu, como pessoa branca, eu vejo uma pessoa negra em cena desconstruindo essa estrutura e esse estereótipo a dançarina clássica é assim, tem que ser assim. Não, é uma mulher preta com a bunda, com o peito, com o cabelo, e tinha uma hora que ela soltava o coque e ela cantava com o seu cabelo. E era muito interessante de eu perceber ali, eu já um jovem artista, de perceber esse recorte, e foi aqui,
E foi interessante. Então, ficamos com a imagem de Margareth Menezes cantando Brecht, né? O Ickman não abraçando de forma contundente o Bayonol, né? E apontando para algo que acontece 20 anos depois, ou seja, olhando para o pensamento decolonial, inclusive racializado, da Isaurinha Oliveira, nos anos 80. Mas a Carmen já deu uma puxada para os anos 90. Estão correndo, gente, porque realmente são 60 anos em 1h30. Que existe uma relação desse espaço aqui com a Fundação que fomenta um texto, que é um texto alemão, né, e que é montado e estreado em 95. Carmen, a pergunta é o seguinte, essa ponte, essa estreia acontece mais ou menos em 94, né, o Merlin? Não, o Merlin é 93. 93. Antes eu fiz aqui o Dendê e Dengo. Ainda em 90. Início de 90. Então seria a ponte para 90, seria Dendê e Dengo. Não. Minha ponte realmente foi Dendê e Dengo, porque eu estava na Alemanha e Rita Semani ligou para mim e disse, Carmen, eu quero montar um espetáculo baiano, a Aninha está escrevendo o texto, que foi o texto Dendê e Dengo. Eu disse, quero, já estou voltando. E aí foi o primeiro, foi Dendê e Dengo, depois veio Merlin. Veja bem, ele falou que o baianol não foi abraçado aqui. Dendê e Dengo não é um baianol, mas tem uma subversão na comicidade ali, né, que mistura um conceito. Você pode dizer que ela é uma emenda, assim, é uma forma do espaço do Instituto Goethe abraçar essa comédia baiana a partir do Dendê e Dengo, ou não é uma comédia, Dendê e Dengo? É muito reflexivo o Dendê e Dengo. Ele traz muita reflexão. Tinha a cena do índio, ele fazia esse tratado todo do índio, do negro, do branco, a portuguesa chegando. Lembra? O espetáculo iniciava com Rita cantando aquele fado, não sei o quê. Então, era um espetáculo étnico, cultural. Então, ele tinha sua seriedade. Agora, é inteligente, bem feito, bacana, alegre. Tinha Dionísio e Apolo ali, as duas, né, o Dendê e Dengo. Feliz, né? Um trabalho muito feliz. Eu tenho um depoimento disso que, assim, na minha opinião, eu assisti na estreia. Primeiro que ela mudou. A estreia foi nesse palco? Foi. Não, foi no Gregório. Ou foi aqui? Foi no Gregório, e depois eu vi aqui também. E ela conseguiu, a cenografia de Gilson Rodrigues, que conseguiu mudar esse espaço. Você entrava por essa porta e você dizia, eu não sei onde eu estou. Transformou isso aqui numa caverna, numa gruta, toda feita com um jornal. Era um negócio de outro mundo. E, na minha opinião, como um espectador da arte, que eu sempre fui muito atento a isso, para mim é o espetáculo que muda a minha visão como espectador para os anos 90. Sim. Esteticamente, é o que... Por que ele muda? O que ele traz de Porque eu acho que pega um pouco isso que você fala. Você faz essa ponte do besterol, quer dizer, traz o humor, ele ganha você através do humor, mas puxa seu tapete o tempo inteiro. O tempo inteiro, não é só o humor. Você não é somente a risada pela risada. Ali você traz uma série de outros elementos, e aí também elementos estéticos, visuais. As duas atrizes, que eram deslumbrantes, era um negócio fenomenal. Eu não consigo imagens desse espetáculo. Leão tinha voltado já para a Bahia? Não, eu cheguei em 99, mas eu queria colocar uma questão, que é o seguinte, eu acho que um teatro, quando não tem um grupo residente, ou um grupo que é dono do teatro, não é? Eu acho que ele fica aberto a experiências variadas durante décadas e vai dando espaço para aquilo que está sendo mais, como é que eu vou dizer, mais distribuído no cenário cultural, no cenário teatral do lugar, não é? Então, fica me parecendo que o ICBA, o teatro do ICBA, desde sua fundação até agora, né, ele é um espaço aberto a uma série de propostas. Eu entendo assim, né? Embora, ultimamente, eu
não tenho visto teatro acontecendo aqui. Eu não sei quando foi o último trabalho. A gente vai chegar ainda tá. nesse período, estamos andando na década de 90. Tá, tudo bem. Mas eu acho que 60, 70, 80, 90, 2000, não é? O teatro ele é filho do seu tempo. Então, ele vai trazer o que está aí emergindo nesse tempo, não é? E soma com aquilo que veio do passado, que ele critica, que ele assume, porque ele vê ali uma energia ainda super positiva. Então, um teatro como este aqui, como o próprio Vila, o Vila tem um grupo residente, né? Mas o Castro Alves, a Sala do Coro, não tem um grupo residente ali. Não é de um grupo, é para a cidade, para os grupos de teatro, para as produções da cidade. Então, eu acho que se a gente ficar procurando engessar o espaço, não é? Eu acho que a gente perde uma dimensão, né, nesse tempo histórico, não é? Muito rico, né? E que eu sinto não ter visto, né? Não ter visto, né? Porque a primeira coisa que eu vi aqui depois que eu voltei não era teatro, foi uma semana, um colóquio sobre o Walter, cujo tema era o Walter Benjamin, né? Com gente que veio de São Paulo, veio do Pará, e foi uma semana muito movimentada aqui nesse espaço. Depois é que eu comecei a ver os espetáculos do Gil Vicente, que eu vi aqui, o texto do Gildon, que foi o último que eu vi aqui, Vermelho, acho que foi o último que eu vi. Então, tem uma pujança nisso tudo, não é? Que é realmente o que me encanta, não é? Claro. Porque ele está aberto a propostas que sejam de qualidade. Né? Mas antes da gente chegar nessa década aí, que a gente vai falar isso exatamente de quando você volta para cá, Leão, a década de 90 tem uma coisa muito rica, né? Dedendê, eu acho que é ótimo para a gente entender, claro que está correndo aqui, para entender poeticamente, esteticamente, esse palco nesse período. Agora, eu quero ouvir mais de Carmen, porque você tem algumas produções aqui que desenham um pouco o que é o diálogo do Goethe com a cidade, a partir do Dedendê. Aí tem o Merle e tem Os Negros, que é um diálogo com a dramaturgia francesa, com uma montagem bastante baiana. Eu queria que, a partir de Dedendê, que a gente já fez aquele, né, como se fosse uma ponte do baianol, né, por Goethe, de forma reflexiva, a experiência do Merle e dos Negros de Jean Genet, que abraça um pouco ali a meiuca dos anos 90, que talvez represente um pouco desse espaço, nesse período. Olha, foi tão importante que esta casa aqui produziu 4 Bahia Aplaudes. Eles ganharam 4 premiações. A primeira foi a de Merlin, onde eu ganhei melhor espetáculo, melhor direção. Mas aí vem a Deaté, não sei se vocês lembram, a Deaté, gente, era aqui, esse palco todo de areia, um piano de cauda no cenário. Era assim, o que se tinha digamos, de mais instigante em termos de cenografia, de provocação, estava sendo realizado aqui. Depois eles ganharam com Rita Semani Medéia, vocês lembram? A Medéia não foi feita aqui, porque não dava, porque o cenógrafo que veio, o Alexander Müller-Ermal, ele trouxe a ideia de um barco. E o barco era grande e o barco estreou lá no Teatro Castro Alves. Mas a Medéia ganhou o prêmio também. Então, a Merlin, a Deaté, Medéia, Selva da Cidade, entendeu? Então, assim, era, como você falou, cada diretor que chegava aqui ficava muito instigado com suas equipes, lógico, por exemplo, Merlin foi com Sônia Rangel, com Duarte Júnior. Como a gente descobrir este teatro e fazer fugas, entradas, saídas. Então, no Merlin tinha Iulo ficava deitado aqui, desde o início do espetáculo, quase 1 hora. E, no meio do espetáculo, ele caía e fazia...
tomava um susto, ninguém ia poder imaginar que tinha alguém aqui. Entradas, saídas, a gente... Era essa, e cada diretor que vinha aqui, não quero ficar aqui falando das minhas produções, que não seria justo, mas eu sei que eu fiz muita coisa boa mesmo, não vou mentir, não vou falsa modéstia, fiz mesmo muita coisa boa, mas o desafio era esse, entendeu? Como trabalhar essa casa. Eu lembro que a gente fez uma cena do Fausto, do Goethe, que foi a Noite de Walpurgis, o Sabá das Bruxas, e o cenógrafo foi Bel Borba. Sabe o que Bel propôs? Ali são as atrizes e aqui é o público. Aí ele colocou uma tela verde de construção, cheia de pintura, e as bruxas ficavam aí onde vocês estão. Ou seja, cada cenógrafo que vinha aqui, depois eu tive Marep também. Marep veio trabalhar aqui comigo, a gente montou Dom Juan, aí Marep fez uma loucura, botou isso aqui tudo de tapume. Então, cada um que vinha aqui, o bispo como chama? O bispo do João Miguel, uma revelação aqui dentro, assim. O seu quartet, lindo, lembra? O quartet é de Gil Vicente. Gil Vicente, não é Celcinho, não. Você era ator? Não. Não. Desculpe, me perdoe. Mas, olha, não. Aproveitando esse gap, você cita aqui a Deaté, você cita Medeia, que tem a direção também do alemão. Ulrich Becker. Aí tem o Merli, que tem o Tancred Orsi, que vem para cá. Vem para cá. Né? Podemos dizer que esse período é o período em que esse palco aqui dialoga, claro, tem muitos fazedores locais, mas faz um intercâmbio com fazedores de fora, mais do que nas outras décadas, ou não podemos dizer isso? Eram projetos, é isso como eu falei, eram projetos que eram associados com a Fundação Cultural. Era Instituto Cultural Brasil e Alemanha e Fundação Cultural do Estado da Bahia. Apresenta e com dinheiro. Por isso que vinha mais gente de fora. Foi a época, gente. E depois estendam, vão ali para o Arena, como chama Arena? Não, desculpem, Não, ao lado do do Teatro Castro Alves, nós temos a Concha Acústica. Vocês lembram as grandes produções? Vocês são muito jovens. As grandes produções, gente, produções imensas do de teatro. A Revolução dos Alfaiates. Canudos. Teve grandes espetáculos para 5.000 pessoas. Talvez o período em que o Teatro Baiano teve mais dinheiro, ou não? Com certeza. Então, os anos 90, anos dourados, literalmente, Mas eu acho que tem uma característica que eu não sei se é verdade também, que com a reunificação das Alemanhas no final da década no início da década de 90, eu acho que a Alemanha recupera um pouco uma autoestima que durante o tempo... Aí quem é alemão pode falar mais sobre isso. E a impressão que eu tenho é que começou a vir mais dinheiro para cá também. Sim. Porque aí eu tenho duas lembranças da década de 90 que foram, na minha formação, fundamentais. A primeira, você participou, que foi o Puxa Vida. Puxa Vida foi um espetáculo para criança que eu montei, era uma direção compartilhada, eu, Cláudio Simões e Tereza Costa Lima, em 94. E ainda na escola de teatro, ainda aluno da escola de teatro, e a gente montou, foi um sucesso total de bilheteria, a gente foi um sucesso, não sei o quê. Audrey era do elenco, Audrey um jovem ator, recém-saído do curso livre. Da parte técnica também, fazia tudo. No Puxa Vida? Puxa Vida? Fazia tudo lá, atuava, saía. Todo mundo fazia tudo ali, na verdade. Mas Puxa Vida tinha uma coisa, é um texto de Rainer Lücker e Volker Ludwig, que eram dois autores alemães, e que a gente não estava com liberação de direito. E foi o ICBA que intermediou, a gente quis montar a peça, e foi aqui, num escritóriozinho aqui em cima, que uma pessoa entrou em contato com os autores, através de telefonema, conversaram lá. Toda essa negociação de direito autoral foi feita diretamente no ICBA. E aí oficializou a montagem como uma montagem disso. E a presença de Volker Quandt na minha vida. Volker Quandt é um professor de teatro esporte, de improvisação. Ele veio para cá em 94 e mudou minha vida. Literalmente é um cara que mudou um dos meus mestres no teatro é Volker Olha, Quandt. mais um nome internacional. Assim, a impressão que me dá é que, sem querer reduzir a isso, mas tem uma...
claro, que representa também uma questão financeira mais robusta, uma relação internacional muito grande aqui no palco. Mas a gente precisa passar para os anos 2000, né? Fechamos ali os anos 80 com Margareth Menezes cantando Brecht, os anos 90 com a relação internacional, né, toda aqui, mobilizando muito fomento nesse palco acontecendo. E nos anos 2000, para os anos 2000, eu queria fazer uma convocação geral, né? Eu queria começar os anos 2000 com pergunta da plateia. E essa pergunta vai ser capitaneada, direcionada e dirigida pelo mais novo aqui da mesa, que é o Diego. Tá bom? Então, se vocês não tiverem, eu tenho. Vocês querem iniciar a conversa da ativação do palco do teatro aqui, do Goethe Instituto, nos anos 2000? Tem alguma pergunta para os anos 2000? Então, eu vou entregar para Diego, né? Diego, entramos nos anos 2000, o professor também ali fica a postos, porque se eu chego em 99, então vocês dois agora vão entrar nesse comando, temos uns 15 minutinhos para burilar esses anos 2000. Como é que você estava, como é que você percebeu o teatro do Goethe nos anos 2000 para cá? Pode ser a partir do recorte que você presencia ou você participa da cena, mas como é que você desenharia os anos 2000 para esse palco aqui, nesse palco? Olha, é muito difícil desenhar alguma coisa na primeira década dos anos 2000 em relação ao Goethe, porque o que acontece? Nos anos 2000 eu era um adolescente, né? Mas só que a minha vida teatral, ela começa... A primeira peça de teatro que eu vi na vida, foi em 2008, com 22 anos, e era Sonho de uma Noite de Verão. No Vila Velha. Do Bando de Teatro Olodum. Foi uma experiência que eu nunca mais esqueci na minha vida, entendeu? Acho que foi no primeiro FIAC, algo assim, um dos primeiros FIACs. Assim, isso eu participava de um grupo de teatro empresa, sem nunca ter assistido uma peça de teatro na vida. E aí, Agnaldo Lopes era o diretor desse grupo. Aí ele falou assim, vai ter uma peça no Vila Velha, do Bando, coisa e tal. Aí eu fui lá ver e foi realmente algo de surpreendente, né? Então, ali naquele momento ali, inclusive, foi a primeira peça de teatro que eu assisti, que foi em 2008. Eu estava nesse grupo de teatro empresa, fazendo um curso de iniciação teatral, estudando para fazer vestibular de filosofia, meti escola de teatro. E o Goethe entra quando em sua vida? Entra nos últimos 5 anos. Vamos lá. Né? Porque antes o Goethe, para mim, isso é bom falar. Isso é bom falar o que é o Goethe, como o professor falou aqui, que se chamava Iquiba, né? Quando a gente está lá, né, na Cidade Baixa, a gente vai lá na cidade, perto do Iquiba, né, coisa e tal. Cidade entende centro, né, aqui no centro. E para mim era uma escola de idiomas, né, dos anos 2000, ou seja, na minha época de adolescência, de ensino médio. O Iquiba, como a gente chamava, né, também nesse período, era uma escola de idiomas. Quando vira teatro? Quando vira teatro, para mim, é quando eu entro na escola de teatro. É quando eu entro na escola de teatro, sei que tem um teatro aqui, começo a vir ver algumas peças. No início da escola de teatro, pelo menos durante boa parte do meu curso de artes cênicas, a relação era que era mais com as peças, não tinha tanta movimentação assim, tipo, cultural nesse período. Estou falando, a primeira peça, não vou me lembrar, não. Alguma do Dimente. Não foi inesquecível, né? Alguma do Dimente, em alguma em C. Em alguma do Dimente. E, assim, não era exatamente peça, por isso que eu acho que foi C. Assim, que na época eles chamavam de interação e conectividade, né? E que hoje ficou o festival. Foi alguma coisa do Dimente, era uma série de performances, assim, era no teatro,
depois tinha uma coisa no foyer, tinha uma coisa na galeria, era uma coisa meio assim. Foi ali que eu descobri, assim, que eu entrei no teatro para ver alguma coisa. E outras peças durante o curso de direção e as mostras dos cursos, né? Algumas mostras do curso de direção de alguns módulos aconteciam aqui no Goethe, principalmente quando a gente estudava no segundo semestre teatro brechtiano, aí a gente tentava meio Você fala que no palco do Goethe tinha no palco mostras do Goethe. da escola da UFBA. Eu não fiz, assim, mesmo no meu módulo teve algumas pessoas que fizeram. Eu não fiz porque eu sempre fui muito avesso, assim, Não, mas, coisa. mas acontecia uma relação do teatro com a escola de teatro da UFBA aqui. Tinha com Isso é um sinalizador importante também, né, de demarcar assim, né? Tinha, se conversava, por exemplo, no início do semestre, aí os alunos falavam assim, não, procurava espaço para apresentar. O Goethe sempre aparecia nesse momento, quando eu estudava no quarto ou no quinto semestre, o teatro de Brecht. Aí sempre Paulo Cunha, que era geralmente que coordenava esse módulo, fazia uma ponte com o Goethe para algumas peças, virem para cá algumas peças das mostras dos alunos. E eu vi algumas mostras aqui. Eu queria segurar aqui essa relação com a mostra. Professor, você chega em 99, 2000. Diego disse que o Goethe, para ele, até 2008, era um curso de alemão. Né? Passa a se tornar teatro ali com o Festival do IC e uma relação com os alunos da escola, quando trabalhava a questão Brecht. Para você, quando você retorna, o que é que você vê nesse 2000 aqui, enquanto teatro no Goethe? Olha, como já falei, a primeira coisa, quando eu retorno, é um seminário, não é? Sobre o Walter Benjamin, não é? Que naquele momento me interessava muito e eu passei aqui todas as manhãs de uma semana vendo este seminário. De teatro, logo no começo dos anos 2000, eu não lembro de muita coisa que eu tenha visto aqui. Eu lembro que eu vi 1 ou 2 espetáculos do Gil Vicente, vi o Vermelho aqui, o texto do Gildon. Bem mais recente. Ai, a memória é um negócio... Não, eu vi mais alguma coisa, mas não consigo lembrar. Consigo lembrar. Mas, Diego, você fala... Tem um evento também nos anos 2000, só para a gente mapear isso. Empuxo. Fala um pouco o que é o Empuxo e qual a relação dele com o teatro aqui no Goethe. Não teve relação nenhuma com o teatro do Goethe, o Empuxo. Porque nesse período... Explica o que é o Empuxo para a gente. O Empuxo foi um evento de alguns grupos e artistas emergentes de artes cênicas. Tinha gente também das artes visuais, da performance, da projeção. Então, foi um evento independente, sem dinheiro nenhum completamente, que aconteceu no ano de 2012. Nas dependências do Goethe? Não, no 2 de julho. Ah, tá. Então não tem nenhuma relação com o Goethe. Não tem nenhuma relação com o Goethe. Porque é isso. Por exemplo, quando o Celso falou assim, nos anos 80 o Goethe tinha uma coisa meio de um lugar assim, de um teatro mais cabeção, né? De coisas mais experimentais, de coisas assim que a gente tinha naquele período, em 2012, mais ou menos, uma visão que não era só em relação ao Goethe exatamente, era em relação aos edifícios teatrais. Então, eram grupos que faziam coisas em qualquer lugar, menos em edifícios teatrais. Então, fazia nos casarões. O meu grupo, por exemplo, foi um dos primeiros grupos a estar ali na Casa Preta, né, que é o Teatro Base. E era uma profusão de grupos de pesquisa continuada que segundo alguns por exemplo, Gordo fala isso, né? O Gordo Neto falava que o sistema de modular, né, da escola de teatro, naquele período que era por módulos,
tinha meio que contribuído para a existência daquela profusão de grupos, assim, tipo, porque era uma turma que seguia praticamente durante 3, 4 anos e acabavam naquela turma. Não. Aqui, da relação dessa quantidade de grupos, não. Talvez o Panaceia Delirante. Como espectador, você tem uma relação dos anos 2000 com o teatro do Goethe? De que forma? Quando? Nos anos 2000? Mais ali no início dos anos 2010, né? Qual foi a primeira pesquisa? Poxa, é muito difícil. Não vou conseguir lembrar. Alguma que você lembre? Eu não vou conseguir lembrar. Eu tenho uma péssima memória. Você sabia que existia o Goethe naquela época? Sabia que existia. Tem uma pergunta aqui na plateia. Vamos lá. Falha, Vamos lá. Fala aí, Laís. Vamos lá. Mas eu queria poder... Desculpa. Passamos a pergunta. Pode falar. Assim, eu conheci o Goethe agora também, acessando a UFBA, na licenciatura em teatro, com a CIA de Vozes de Sangue Negro. A minha curiosidade é, quando, nesse teatro, as cenas negras, baianas, com diretores negros, atores negros, ocuparam esse espaço? É isso que eu ainda Mas não... é por isso que eu estou querendo contextualizar para chegar justamente nos últimos 5 anos. Pronto, que é a minha experiência com o Goethe. Começa com os negros, com a gente. Podemos fazer uma cronologia aqui. Vamos começar por trás, né, dos 5 anos, e aí a gente vai lá para os negros. Eu posso fazer um comentário rapidinho, só para... Porque existe um vínculo, sim, entre o Imposto e o Goethe, de não envolvimento. E esse vínculo é um vínculo importante. Como o Diego falou, tinha uma relação que se estabelecia entre a escola de teatro e esse teatro para realizar mostras, etc. Mas tem uma mudança política, que a gente falou aqui da ditadura, da redemocratização, etc. Tem uma mudança política muito significativa ali nos anos 2000, que é a mudança do perfil do estudante da escola de teatro. Isso aí. Então, entram alunos negros, entram alunos de periferia, que não frequentam a Vitória, que não vinham para a Vitória, que não comiam no café daqui, que não se reuniam nesse espaço. Então, esse vínculo, inicialmente, não acontecia. E aí, eu queria, enfim, deixar Diego contextualizar, mas depois eu queria voltar, porque eu acho que aí é que entra a importância de Manfred nesse espaço, como uma tentativa de reverter, mas tem uma data muito importante, que é a vinda de Grada Quilomba para cá. Então, isso é um marco que acho que depois a gente pode... Grada Quilomba. A vinda de Grada Quilomba na residência. Na residência. Isso responde... Vamos deixar um pouco mais ali agora. Isso responde um pouco essa sua pergunta? Assim, como foi dissertado sobre as produções, eu gostaria de saber mais. Como o Celso falou, não ouvi, Margarida. Quais foram essas produções que vieram para cá? Não, desse teatro negro, com atores negros, com diretores negros, e que atuaram aqui. A Laís acabou de dar uma informação para a gente importantíssima, que existe uma abertura naquele momento, né, com o Impuxo, que é de não relação, e com a presença da Grada Quilomba aqui. Desenvolve um pouquinho mais para a gente, Laís, sobre isso. Por que você acha que, a partir dali, existe uma abertura para o teatro negro local? É porque, assim, dentro do Impuxo, tinha esse movimento dos grupos, que eu acho que é o que Diego está querendo chegar nessa história, a necessidade de um espaço. A gente não frequentava a Vitória, então esse não era um espaço que a gente pediria. Esse não é um espaço que a gente solicitaria. E o vínculo com as mostras não era o suficiente. Quando eu falo da vinda de Grada Quilomba, é porque, quando ela esteve aqui, pelo Vila Sul, acabou se formando um coletivo dentro do espaço chamado Fuxicos Futuros, que era um coletivo de mulheres negras que ocupou o pátio do Goethe durante muito tempo, acho que foram quase 2 anos. E eu me lembro que uma das questões que ele sempre levava para a Manfred é: as pessoas negras não conhecem, não se sentem à vontade nesse espaço. Eu ia dar esse exemplo, inclusive. Não se sentem à vontade nesse espaço. Ele dizia: não, porque tem uma trajetória, tem uma história. Tipo, não, Manfred, não conhece. E quando começou a acontecer os Fuxicos Futuros, as pessoas negras começaram a ocupar o pátio do Goethe, não o teatro, o pátio do Goethe, com muita regularidade, inclusive para fazer reuniões, encontros, para vir depois, para esperar para ir para outro lugar. E isso, de alguma forma, também foi mudando a cor do pátio. E eu me lembro, inclusive, de ter visto uma cena que me marcou muito na época dos Fuxicos. Eu fazia parte desse coletivo, que foi quando a gente estava tendo uma reunião, uma apresentação, na verdade, era uma fala. Eram artistas de teatro, dança, música, artes visuais.
e tinha uma mesa de executivos jantando, falando bastante alto, e parecia que a gente não estava ali fazendo nada. E eu me lembro de Bibi levantar e começar a gritar com eles na mesa, pedindo respeito, que falasse mais baixo, que estava tendo um evento. E aquilo foi meio marcante, assim. Mas ali era um retrato muito, como é que eu posso dizer, muito significativo do que era aquele momento de tensão. E aí, enfim... Tem uma... Ele vai fechar aqui, vai dar uma amarrada. Não, é porque, assim, isso que Laís coloca é muito importante. E a pergunta... Qual é o seu nome, por favor? De Ângela Dava também é. Porque o que acontece existiu, nos últimos 5 anos, uma certa atenção, não necessariamente à produção negra artística, entendeu, Ângela? Mas a produção experimental e de risco negra. Manfred botou alguns faróis nesses momentos, para esses lugares. Aí eu estou falando, sabe, de Âncora do Marujo, por exemplo. Eu estou falando de O Coletivo das Monstras. Eu estou falando de de uma radicalidade contemporânea. Que estiveram nesse palco. Que estiveram, não necessariamente nesse palco, mas também no espaço todo. Entendeu? Porque na galeria, expondo... Explodindo o teatro para a entendeu? casa inteira, mas existiram e estiveram. Estiveram aqui, mediaram conversas. E aí eu estou falando de artistas, porque quando a gente fala também de uma relação, porque não é necessariamente o espetáculo, entendeu, Carmen? É também isso abriu uma aresta para uma certa ocupação, como aconteceu com vocês nos anos 70 e 80, dessas comunidades negras, periféricas, vistas como marginais, que talvez não eram tão dadas assim a pensamentos conceituais, né? Se via, né? que talvez não eram dadas a um certo experimentalismo. Aí Manfred fala assim, tem pra caramba. Manfred via tudo aqui. Ia para vários lugares aqui. Estamos falando de 2016 até 2000 Justamente. 2021. Realmente isso é muito visível. Eu encontrava ele nos lugares e ele falava, por exemplo, eu encontrei tal grupo de artistas tal na Cidade Baixa, estou levando e trazia para cá. Agora, vale lembrar também, se querer te interromper, também, só para responder, na década de 90, a gente pulou, tem os espetáculos negros, que foi a minha primeira peça profissional adulta na vida, né? E era um elenco de 12 negros em cena, eu, Gedeon, Elídia, enfim, um elenco incrível, dirigido por Carmen, um texto do Jean Genet, né? Mas não era uma experimentação como essa dos 5 anos de 2016 para cá, isso que você está dizendo, né? Porque era uma questão também política envolvida, né? Era uma questão também de crise. Quando o Laís traz esse exemplo de que a Vitória não é um espaço tão convidativo assim para as pessoas negras, e a gente falava isso para Manfred, ou seja, o que era possível fazer, né, para que as pessoas se sentissem seguras aqui, entendeu? Espaço tipo, que elas pudessem fazer coisas aqui, propor coisas aqui, porque já o próprio bairro, ou esse próprio corredor, já não era receptivo, né? Toda pessoa negra sabe disso aqui, andando aqui 2 passos, andando um pouquinho mais para lá, vai ficando mais tenso também. Então, a gente explicava isso para a Manfred, que a priori não acreditava, assim, sendo também honesto com a situação, mas que ele foi também começando a ser sensível ao assunto, começando a perceber, e começando também a ver formas e a chamar essas gentes, digamos assim, para entender o Goethe como um polo, porque aí eu volto como um polo cultural para essas pessoas também, para esses artistas também, para essas possibilidades de genialidades também. Porque aí eu volto um pouquinho mais atrás, porque, de novo, a minha limitação, a minha relação com Goethe, como estudante da escola de teatro,
como espectador de obras teatrais aqui, era realmente mais, digamos assim, mais fria. Tinha uma peça lá, fui lá assistir. Não tinha na minha casa, cheio de coisas, espaço pequeno, vou vir aqui para a biblioteca estudar. Eu morava aqui embaixo, assim, numa casinha pequena. Tinha algum tipo de acontecimento, assim, como é que é o nome daquilo? De profusão de atividades culturais e artísticas. Foi uma coisa que eu só comecei a entender que que estava começando a acontecer justamente nesse ano que a Audrey falou, 2016. Nesses últimos 5 anos. 2016, eu me lembro muito bem, a primeira vez que eu conheci Manfred foi numa obra de Laís, que eu nem sabia que era diretor do Goethe, que se chama uma obra de Laís chamada Obsessiva Dantesca, que aconteceu no Coati, que era um happening, de fato, de Laís cantar, ficava bêbada durante 3, 4 horas. E estava Manfred, aquele cenógrafo da Mulher do Fundo do Mar, me esqueci o nome dele. Jürgen Kirchner. Jürgen Kirchner. Que é um cenógrafo assistindo, e aí eles ficaram loucos assim, vendo a performance. Foi uma relação muito bonita nesses últimos 5 anos em relação a artistas que não eram abraçados por esse espaço, isso historicamente falando. Gente, como eu falei, 6 décadas em 1h30 é quase impossível. Mas a gente fica aqui, fica a dica da gente fazer, de repente, um outro evento, um encontro para cada uma dessas décadas. A gente percebeu que cada um tem uma imagem muito forte. A que mais me ficou, a mais marcante foi realmente Margareth cantando Brecht, mas cada uma dessas décadas, a gente podia puxar uma imagem que represente de forma muito contundente. Ou seja, temos aqui um espaço, um conteúdo para um bom tempo de encontro. Mas hoje a gente vai ter que encerrar por aqui, por causa do tempo. Queria agradecer a todos os meus colegas que estão aqui, né, na mesa. A gente vai, talvez, dar uma frase de consideração final para cada um, e aí a gente encerra. Pode ser? Começando por Carmen. Quero lhe agradecer, Audrey. Muito boa a sua mediação, muito gostosa, maravilhoso. Agradecer a todos os presentes, agradecer à casa, parabenizar pelo evento 60 anos Goethe Instituto. É uma casa que pertence, está no meu corpo, no meu coração, e desejar que realmente continue essa casa vibrante, essa casa que instiga, essa casa que nos coloca em todas as épocas. Eu acho que o Goethe Instituto dá certo. Ele quer dar certo. Ele está no mundo. Salve o Goethe Instituto. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado. Eu quero agradecer pelo convite, não é? Agradecer por ter ouvido meus colegas na mesa, não é? Agradecer a vocês pela presença, importante, não é? Essa energia que vem de lá para cá, de cá para lá, e dizer que essa instituição é realmente um marco na história baiana, né? Seja do ponto de vista cultural, do ponto de vista artístico, do ponto de vista educativo, e que ela esteja sempre aberta, né, para acolher, né, as diversas manifestações dos artistas baianos, né, e que possa dar suporte, né, às realizações, né, e incentivar cada vez mais um público que venha beber, né, das coisas que serão mostradas neste espaço. Obrigado, obrigado, obrigado. Realmente, é só agradecer muito e eu estou sempre aprendendo, né? Essa é a minha meta de vida, não deixar de aprender nunca. E eu acho que eu aprendo hoje que o ICBA, nesses 60 anos de existência, ele foi sempre um espelho do que é
os tempos que foram passando por ele, pela instituição e também pelo teatro, e o teatro como uma síntese disso. E aí, ouvindo agora, inclusive, Diego falando e Laís também, que são pessoas que eu admiro tanto artisticamente e aprendo tanto também, eu fiquei curioso para saber quais são os próximos 60 anos, de que forma esse espelho ele vai refletir essa cidade que a gente está construindo aos poucos e a inserção de pessoas que até então não estavam. E é muito bonito ver a história, né? E fazer parte dessa história também. E muito obrigado por estar aqui. Carmen Paternoster foi uma mulher que, vocês não sabem uma coisa, ela dirigiu Otelo em 95 e eu fazia Iago na peça, e foi um marcador na minha vida como artista. Eu deixei de ser um mascote do teatro baiano e passei a ser um ator, uma pessoa, e assim devo muito a essa mulher. Hã? Imagina. E é isso, obrigado. Me lembrei da primeira peça. Rosário, de Felícia de Castro, assisti aqui, me lembrei. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela mediação. Também eu aprendi muito também ouvindo, né, sobre os períodos dos 60, 70 e 80 e 90 e 2000. Porque eu realmente comecei ali, né, no finalzinho da primeira década do ano 2000. E é isso. O que eu tenho para dizer é que aí para o espaço, diante da cidade, para continuar aberto. Só isso. Eu acho que a gente conseguiu fazer um compêndio de cada década, assim, são anos exemplares, cada década é um ano exemplar, uma década exemplar, né, desse espaço, claro, com seus acertos e erros, e exceções e inclusões, principalmente nos últimos tempos, que essa conversa aqui sirva, né, para casa também dar uma olhada e verificar, né, o que a gente pode repetir, não repetir, seguir, quais são as aberturas possíveis, né, que a gente pode... que essa conversa aqui apontou. Obrigado, colegas de mesa, aprendi muito com vocês. Espero que em algum momento a gente consiga ter 2 horas para cada uma dessa década. E eu queria agradecer também a audiência de todos vocês aí, que ouviram com muita atenção, com muito respeito ao nosso tempo também aqui de elaboração dessas ideias. Tá bom? E parabéns ao Goethe pelos 60 anos.